Muito bem, amigos, chegamos ao nosso quarto e último bloco dessa nossa primeira aula. E aí, o que estão achando do direito ambiental? Estão conseguindo compreender com facilidade? Espero que sim. Essa metodologia que eu gosto de utilizar, de primeiro apresentar toda a evolução histórica e depois aprofundar nos institutos internos, ela é importantíssima e indispensável, porque facilita efetivamente a sua compreensão dessa nossa área, que, como já lhes disse, não é codificada e por isso precisa seguir uma sistemática. Se eu já de cara lhes apresento os pontos mais avançados, certamente vocês teriam dificuldade de compreender. Hoje nós analisaremos ainda os aspectos relativos à competência em matéria ambiental. Inclusive deixei de lição de casa aí no último bloco que você fizesse a leitura dos artigos 21, 22, 23, 24 e 30. Você fez, né? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que você quer garantir a sua melhor preparação. Então, cabe a nós agora, neste bloco, rever esses artigos e apontar especificamente como se dá a questão de competência. Finalizada essa parte, terminaremos a nossa aula de hoje. Na aula que vem, estudaremos duas normas. A Lei 6938 de 81, que é a lei relativa à Política Nacional de Meio Ambiente. Quero debruçar sobre ela em 2 ou 3 blocos, para que tenhamos um conhecimento bastante aprofundado a respeito dos seus institutos. E ao final da aula que vem estudaremos a Lei 9985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essas duas leis já foram cobradas assim em grande número de questões em exames anteriores. Posso estar enganado, mas somadas as duas matérias são as que mais foram cobradas em todos os exames historicamente desde o início, quando passou-se a ser cobrado o direito ambiental. Aí na última aula nós estudaremos outras normas, em especial a responsabilidade em matéria ambiental, que tem sido cobrado já nos últimos 10 exames com bastante ênfase. Então precisamos estar atentos às peculiaridades, às particularidades de cada uma das esferas de responsabilidade. Então, desde já, convido vocês a participarem dessas duas outras aulas que faremos de direito ambiental para a sua melhor preparação. Combinado assim? Então vamos juntos aqui estudar competências em matéria ambiental. Como já lhes disse, os artigos são 21, 22, 23, 24 e 30. Antes de partirmos para a análise desses artigos, quero fazer um desenho aqui para vocês. Vejam só. Como se dá competência em matéria ambiental? Nós temos dois tipos de competência. Competência ambiental. Esses quadros aqui são ótimos para vocês guardarem na memória, né? Tudo que a gente estuda em sala de aula. Primeira espécie de competência é a chamada competência material ou administrativa. A competência material ou administrativa é a competência que os órgãos públicos têm para fiscalizar o meio ambiente. Enquanto que do outro lado nós temos a competência legislativa. Essa, como o próprio nome diz, é uma competência para criar leis em matéria ambiental. A competência administrativa, ou também chamada de material, ela pode ser dividida em duas, enquanto que a legislativa também pode ser dividida em duas. A competência material pode ser comum ou ela pode ser exclusiva. Já a competência legislativa pode ser privativa ou concorrente. A competência comum tem previsão no artigo 23 da Constituição, enquanto que a exclusiva tem previsão no artigo 21.
A privativa tem previsão no artigo 22. A concorrente tem previsão no artigo 24. O artigo 30 pode ser também aplicado em quase todas as hipóteses aqui. O artigo 30 disciplina a competência dos municípios, tá bom? Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. A competência comum pode ser regulamentada por meio de lei complementar. Aqui, inclusive, nós já temos a única lei complementar no direito ambiental, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Deixa eu até dar destaque aqui para vocês. Enquanto que a competência privativa também pode ser regulamentada por meio de lei complementar. Já temos alguma? Ainda não. É isso. Essas duas competências podem ser regulamentadas por lei complementar, a exclusiva e a concorrente, nem pensar. Então vamos voltar aqui. Competência ambiental. Tem previsão na Constituição Federal e se divide em dois tipos. A competência ambiental para fiscalizar, também chamada de material ou administrativa, e a competência legislativa. A competência material administrativa, por sua vez, se divide em dois tipos, em comum ou exclusiva. A legislativa se divide em privativa ou concorrente. A competência comum e a privativa podem ser regulamentadas por meio de lei complementar, sendo que no caso da competência comum, nós já temos no Brasil essa lei complementar, que é a 140 de 2011. Muito bem, feitas tais considerações, eu quero mostrar para vocês a diferença de cada uma dessas espécies de competência. Quando falamos em competência comum, deixa eu mudar mais uma vez a cor aqui da nossa caneta. Competência comum, estamos falando de uma relação horizontal, ou seja, União, estados, municípios e Distrito Federal têm o mesmo patamar, estão no mesmo patamar, estão em situação de igualdade, ninguém tem mais poder do que o outro. No caso da competência exclusiva, ela é exclusiva por quê? Porque não pode ser transferida. O único ente que tem competência exclusiva, de acordo com 21, é a União, e de acordo com 30 são os municípios. Então, a competência que esses dois entes têm não pode, para determinados assuntos, não pode ser transferida para outro ente. Por isso, ela é chamada de privativa. Exclusiva, perdão. No caso da privativa, a lei complementar pode transferir a competência da União para os estados. Por isso que ela não é chamada de exclusiva. Ela é chamada de privativa, porque se permite a delegação de um ente para o outro. E no caso da concorrente, a relação entre os entes é na vertical, ou seja, União, estados, municípios e Distrito Federal têm uma relação vertical. Um tem mais poder que o outro. Há uma ordem aqui de preferência, o que diferencia, portanto, a competência concorrente da competência comum. Na comum, a relação é horizontal, todos estão no mesmo patamar. Na vertical, há uma relação na concorrente há uma relação vertical, na qual uns têm mais poderes que outros. Por outro lado, a diferença de exclusiva para privativa é que na exclusiva não se permite a delegação da competência, enquanto que na privativa a lei complementar pode transferir a competência de um ente para o outro. Estamos bem assim? Então,
vamos conhecer primeiro o artigo 23. Competência comum. De acordo com o artigo 23, é competência comum de todos os entes. Vejam só, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos podem fiscalizar ao mesmo tempo. O que eles podem fiscalizar? A proteção de documentos, obras ou outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens e os sítios arqueológicos. Todos podem fiscalizar. Então, todos podem ir até o local e aplicar uma multa, por exemplo. Todos podem ir até o local e embargar uma atividade que esteja impactando alguma dessas paisagens notáveis. Todos podem fiscalizar e impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de artes e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. O que eu quero que vocês percebam aqui, que eu dei ênfase a esses dois incisos, não porque eles se relacionam ao meio ambiente natural, mas sim porque eles se relacionam ao meio ambiente cultural, que também é meio ambiente, como veremos na nossa próxima aula. Nos próximos incisos, inciso 6º, 7º e 11º, e eu já separei aqui para vocês bonitinho quais são aqueles que se aplicam, né, ao direito ambiental, para você não ficar lendo coisas a mais. O inciso 6º diz que a proteção do meio ambiente também deve ser exercida em competência comum, assim como a preservação de florestas, fauna e flora, e o registro, acompanhamento e fiscalização de concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, muito bem, podemos dizer então que, em razão da competência comum para todos os entes proteger o meio ambiente, podemos dizer que a competência para licenciar atividades, e ainda você não aprendeu o que é o licenciamento, você vai aprender na próxima aula. Licenciar atividades é competência comum. Então, se você quiser licenciar uma atividade que você vai exercer, você pode pedir tanto na União, quanto no Estado, quanto no município. Todos têm a mesma competência, de acordo com o artigo 23, inciso 6º. Claro? Muito bem. O parágrafo único diz o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Quando a competência ela é comum, quando todo mundo pode fazer a mesma coisa, vocês concordam comigo que isso pode trazer confusão? Se todo mundo pode fazer, eu não sei nem onde protocolar. Se eu protocolo meu requerimento de licença no Estado, se eu protocolo meu requerimento de licença na União, ou se eu protocolo meu requerimento de licença no município, por exemplo. Fico muito confuso, né? Para que não haja essa confusão, é que o parágrafo único aqui do artigo 23 diz que há possibilidade de se editar uma lei complementar regulamentando as regras de cooperação entre os entes. Essa lei complementar para regulamentar o licenciamento ambiental no Brasil já existe. Essa é a Lei Complementar 140 de 2011, que eu mencionei para vocês nos slides anteriores. Essa lei complementar aqui vai nos dizer quando que a União é competente, quando que o município é competente, quando o Estado é competente, ou mesmo o Distrito Federal. Estamos bem? Maravilha! Competência exclusiva da União. A competência que só a União tem para fiscalizar tem previsão no artigo 21. E os 3 incisos que trago para vocês em destaque são inciso 9, 19º, e inciso 20. De acordo com o inciso 9, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Então, o zoneamento nacional somente a União pode fazer. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Então, gerenciar recursos hídricos é competência apenas da União.
E inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Essa diretriz aqui, apesar de ela não estar relacionada a um patrimônio natural, como árvores, florestas, fauna e flora, né, ela está relacionada ao patrimônio artificial. Então, quando eu falei lá no comecinho da aula que direito ambiental não é só corte de árvore e proteção de animais, eu estava querendo dizer isso, que o meio ambiente engloba aspectos culturais, como vimos aqui anteriormente, e também aspectos artificiais, como estamos vendo agora. Todo patrimônio artificial também é regulamentado pelo direito ambiental. E esta lei aqui do desenvolvimento urbano, ela já foi publicada em 2001. É a lei 10.257 de 2001, o chamado Estatuto da Cidade. Lei ordinária, hein? Lei complementar, como já lhes disse, só para regulamentar competência. Muito bem, nós vamos estudar o Estatuto da Cidade? Evidente que sim. A nossa terceira aula. Para terminar, as competências exclusivas da União, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavro, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados. Então, quando falamos de exploração nuclear, evidentemente é uma atividade de muito impacto, né? É por isso que a Constituição delega apenas à União a sua fiscalização. Os municípios também detêm competência exclusiva. Primeiro, para fazer o seu ordenamento territorial municipal. Ora, se o zoneamento federal é de competência exclusiva da União, o zoneamento municipal é de competência exclusiva dos municípios. Além disso, a proteção do patrimônio histórico-cultural local, né, do patrimônio cultural do município, também compete exclusivamente ao município. Estas foram as competências administrativas. Agora, partimos para as hipóteses de competência legislativa, ou seja, lá estávamos falando na fiscalização. Aqui falaremos na criação de normas em matéria ambiental. A competência pode ser privativa, e a privatividade tem previsão no artigo 22, que diz: compete privativamente à União legislar sobre. Vamos dar destaque aqui ao inciso 1º, ao inciso 4º e ao inciso 12. Primeiro, legislar sobre direito civil, comercial, crimes ambientais, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e direito do trabalho. 4. Legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. Tudo isso aqui tem impacto direto no direito ambiental. Então, sobre esses assuntos aqui, somente a União pode legislar. Então, somente a União cria leis sobre esse assunto. Agora, o parágrafo único, entra aqui também o inciso 26, né, que aponta as atividades nucleares. O parágrafo único diz para nós que uma lei complementar pode permitir a transferência dessa competência privativa da União para o Estado. Pode transferir, pode, é permitido. E essa transferência se dá por meio de
convênio. Nós não temos essa lei complementar ainda, mas nós temos a previsão constitucional autorizando essa transferência. Em razão da transferência, ela é chamada de privativa e não de exclusiva. A competência exclusiva não pode, de forma nenhuma, ser transferida. A privativa pode, conforme previsão aqui no parágrafo único do artigo 22. E para fecharmos a análise dos aspectos da competência, chegamos ao 24, talvez o mais complexo deles, que diz que compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Primeiro, os municípios não estão aqui elencados, mas você deve fazer a leitura do 24 somada à leitura do artigo 30. O 30 diz que os municípios têm sim competência concorrente, tá bom? E quais são os temas em competência concorrente? Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle de poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Todos esses temas aqui podem ser legislados concorrentemente entre todos os entes. Os 4 parágrafos aqui disciplinam como se dá a competência concorrente. Eu farei a leitura para vocês e depois passo a fazer um desenho, um esqueminha para vocês terem no caderno, tá certo? Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União se limita a normas gerais. 2. A competência da União para legislar não exclui a competência suplementar dos Estados. 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Então, o que nós temos é o seguinte. Opa, desculpem, apertei o botão errado. O que nós temos é o seguinte. Nós temos aqui uma relação, como já lhes disse, na vertical. Lá em cima, nós temos a União, que pode criar normas gerais. Logo abaixo, nós temos os estados e o DF que podem criar normas suplementares. E os municípios que podem criar leis, normas específicas, de acordo com seus interesses locais. Percebam que o que traz a norma federal deve ser respeitado pelas estaduais e pelas municipais. Não pode haver um conflito. Dessa forma, se a lei federal diz que sim, a lei estadual e a municipal não pode dizer que não. Elas também vão ter que dizer que sim. Há uma harmonia entre essas todas as normas. Perfeito? Se o Estado disser que não, ou o município disser que não, essa lei será julgada inconstitucional. Por outro lado, existe uma previsão lá no artigo 24 que é o seguinte: se porventura a União não cria suas normas gerais, os estados poderão criar essas normas gerais e daí os municípios vão poder complementar. Se depois vem uma norma geral, vamos dizer que essa norma geral criada pela União diz que não. Os estados vão precisar se adequar, assim como os municípios vão precisar se adequar a ela. Certo? Porque a União é quem cria normas gerais. Os estados suplementam as normas gerais e os municípios suplementam as normas estaduais e federais. Muito bem. A lei estadual ela pode ser mais protetiva ao meio ambiente do que as federais, assim como as municipais podem ser mais protetivas ao meio ambiente em comparação aos estaduais e às federais.
mais protetivas elas podem. Agora, menos protetivas do que as demais, elas jamais poderão ser. Então, normas estaduais que estão em harmonia com a federal, mas que são mais protetivas ao meio ambiente. Normas municipais que estão em harmonia com as normas estaduais e federais, mas que são mais protetivas ao meio ambiente, ambas são constitucionais. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a lei federal diz que não pode intervir em uma área de preservação permanente de 15 metros. A estadual, se disser que não pode intervir em uma área de 20 metros, está correta, porque ela é mais protetiva. Se a municipal disser que não pode intervir em uma área de 30 metros, ela também está correta, porque é mais protetiva. O que é proibido? A norma municipal dizer, por exemplo, um tamanho menor, assim como a estadual dizer trazer um tamanho menor de proteção. Nesses dois casos é proibido, tá bom? Fere aí a competência concorrente. Muito bem, amigos. Para fechar o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui alguns informativos de jurisprudência proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, no que foi noticiado o julgamento relativo a temas de competência concorrente. O primeiro desses temas foi publicado no informativo 916. Nele, discutiu-se a competência concorrente e a construção em áreas de preservação permanente. Lá no estado do Tocantins foi criada uma lei estadual, que é a 1939, de 2008, que permitia construção destinada ao lazer em áreas de preservação permanente. O ponto é que, na época, o Código Florestal então vigente, que era a Lei 4771 de 65, que não mais existe, essa lei não permitia a construção em APP. Ou seja, a lei federal era mais restritiva que a estadual. E, nesse sentido, a lei estadual foi julgada inconstitucional. Segundo exemplo, informativo 874, direito à saúde e amianto. O amianto, hoje, nós sabemos que ele faz mal à saúde. Mas, por muitos anos no Brasil, ele foi permitido. E daí nós tínhamos uma lei federal que permitia a utilização do amianto e os estados tentavam criar leis para proibir. Por mais nobre que fosse o objetivo da lei estadual, vocês concordam comigo que ela estava conflitando com a lei federal? Ora, se ela estava conflitando com a lei federal, como era o caso dessa lei 12.684 de 2007 do estado aqui de São Paulo, ela foi julgada inconstitucional, por mais nobre que fosse a sua justificativa. Um outro exemplo, informativo 871, diz respeito à proibição da caça e à competência legislativa. Também uma lei aqui do estado de São Paulo, é a nossa Constituição Estadual, dizia o seguinte, que a caça era proibida em qualquer situação. E a lei federal permite a caça para duas situações, pesquisa científica e controle. Ora, se a lei federal permite, diz que sim, a lei estadual não pode dizer que não. Por isso, a lei estadual, quando apontava que a caça era proibida em qualquer situação, teve esse trechinho, né? Qualquer situação, qualquer pretexto, julgado inconstitucional, porque vinha de encontro à previsão contida na lei federal. Para terminarmos, trouxe um último exemplo aqui, discutido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e publicado no informativo de jurisprudência 776. Trata-se da legislação sobre o meio ambiente e a competência municipal. Neste caso, foi uma lei do município de Paulínia que proibiu a utilização do fogo para limpeza da cana-de-açúcar. O que acontecia é que o Estado de São Paulo e a União permitiam a utilização do fogo. Logo, uma lei municipal tentando trazer uma redação diversa das que lhes são superiores foi julgada inconstitucional
por mais nobre que fosse seu pretexto. A lei estadual e a lei municipal, enfim, elas não podem legislar de forma contrária à federal. A lei municipal também não pode legislar de forma contrária à estadual. Ficou claro isso para vocês? Busquei trazer esses exemplos não só para ilustrar tudo o que vimos sobre competência concorrente, que é a mais difícil de compreender, né? Mas também para que vocês tenham conhecimento desses informativos de jurisprudência. Saibam vocês que para estudar para concursos públicos difíceis, como magistratura, promotoria, é por meio dos informativos de jurisprudência que nós fazemos. Tá certo? Então, muita atenção a esses pontos, revejam o nosso material de hoje, façam as lições de casa, de leituras, de tudo que nós falamos, peguem suas dúvidas, mandem imediatamente para mim via plantão de dúvidas no portal do CERS ou lá para as minhas redes sociais. Se algum ponto eu falei com muita rapidez, se ficou algum ponto aí contradito, por favor, me mande para que a gente possa fazer uma live, para que a gente possa superar suas dúvidas. A minha missão aqui, Aroeiras, é que vocês todos acertem as questões de ambiental. Que vocês todos pontuem, façam score aí de direito ambiental. E posso lhes dizer com segurança, em todos os exames que estamos juntos aqui no portal Exame de Ordem, eu já estou caminhando aqui no portal, acho que para o 6º ou 7º exame, antes estava no presencial do CERS em São Paulo e antes ainda em outros preparatórios, né? Em todos os exames que estamos juntos aqui, os nossos alunos têm nos dito que acertaram as duas questões. E isso é motivo de muita felicidade para mim e não vai ser diferente com vocês. Vocês vão acertar as duas de ambiental. Combinado, gente? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação. Quero desejar a vocês bons estudos. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Contem de verdade comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.